Pesquisei os nomes dos meus pais na Dark Web. Os vídeos que encontrei foram horríveis. Quando meu amigo me apresentou pela primeira vez a Dark Web, fiquei impressionado com como algo tão desconhecido poderia abrigar algumas das coisas mais ilegais da Terra. Até hoje, eu só a tinha usado para aprender a programar e cometer pequenos crimes, mas depois dos vídeos horríveis que acabei de encontrar, acho que nunca mais vou usar a Dark Web. Conheci meu melhor amigo, Hert, quando comecei meu primeiro ano do ensino médio. Meus pais nos mudaram para uma nova cidade, e eu não tinha amigos. Nós nos mudamos porque eles estavam paranoicos depois que nosso vizinho foi encontrado morto em casa. Eu achei isso estranho, nos mudarmos para outro lado do país por isso, mas deixei pra lá. Hert e eu nos tornamos amigos rapidamente porque tínhamos um interesse comum na internet e tudo que ela tinha a oferecer. Eu era um viciado em jogos, enquanto ele era mais um programador e desenvolvedor. 2 anos depois, ainda éramos melhores amigos, mas agora éramos muito mais velhos e mais espertos. Hert descobriu a Dark Web e estava obcecado por ela. Ele passava praticamente todas as horas do dia pesquisando qualquer coisa que você pudesse imaginar. Não havia nada de errado com isso, mas uma pesquisa que ele fez foi o maior erro de sua vida. Lembro de acordar de manhã com dezenas de mensagens de texto dele. Isso não era normal, porque Hert não era uma pessoa muito social, e era difícil arrancar palavras dele. Abri meu telefone para ver o que ele tinha me mandado. Cara, Jack, você tem que vir agora. Isso é importante. Jack, por favor, acorde, é urgente. Onde você está? Essas eram apenas algumas das mensagens, mas o resto era muito parecido, todas urgentes e dizendo que eu precisava ir imediatamente para a casa dele. Meus pais ainda estavam no trabalho, então fui para a casa de Hert. Quando cheguei, havia 4 carros de polícia estacionados na frente de sua casa e dezenas de pessoas e vans de notícias na rua. Abri caminho pela multidão, e a mãe de Hert pediu aos policiais para me deixarem entrar. Eu podia ver lágrimas escorrendo pelo rosto dela enquanto abria a porta. O que está acontecendo, senhora Gonçalves? Perguntei. Ela disse, enquanto começava a chorar, Hert desapareceu. Meu coração afundou. Como isso poderia ter acontecido? Ele tinha me mandado uma mensagem naquela manhã. Foi quando me ocorreu, e se ele estivesse tentando me avisar? E se suas mensagens de texto estivessem relacionadas ao seu desaparecimento? Ainda em choque, me aproximei de um dos polícias na cozinha. O Hert vai ficar bem? Perguntei. Claro que vai. Ele vai ficar bem. Vamos encontrá-lo em breve, respondeu um dos detetives. Algo naquela resposta soou estranho, como se eu soubesse que ele estava errado, no fundo. Tive a sensação de que nunca mais o veria. Lembrei-me das mensagens de texto e mostrei ao detetive. Ele me mandou essas mensagens de manhã. E se isso tiver algo a ver com o desaparecimento dele, disse rapidamente enquanto ele as lia. Sua expressão mudou rapidamente, como se piorasse. Ele me disse que precisava ficar com meu telefone para investigar as mensagens de texto e que me devolveriam depois. Fiquei na casa por um tempo, não apenas porque sentia falta de Hert, mas porque queria confortar seus pais. Eles se importavam muito comigo, e era doloroso vê-los daquela maneira. No entanto, eventualmente, fui para o quarto de Hert para ver se encontrava alguma pista sobre por que ele havia desaparecido. Vasculhei tudo, mas não encontrei nada. Então, notei algo. O computador de Hert estava ligado, mas o monitor estava desligado. Procurei o botão para ligá-lo e o apertei. Quando a tela acendeu, meu coração afundou, ele estava na Dark Web. Isso era normal, é claro, mas, por algum motivo, ele tinha dezenas de guias abertas. Eu sabia que isso não era normal, então fechei a porta e a tranquei e comecei a examiná-las. A princípio, era tudo muito usual para ele, mas depois as coisas começaram a ficar estranhas. Ele tinha uma guia aberta com um artigo sobre um assassinato que aconteceu há vários anos. O artigo dizia que era uma mulher encontrada morta em seu apartamento, mutilada, cortada e coberta de ácido. Quase vomitei ao ler e ver as imagens horríveis da cena do crime. Não querendo ver mais nada, mudei de aba apenas para revelar outro artigo sobre outro assassinato. Confuso, passei rapidamente pelas outras guias que ele tinha aberto, e todas eram a mesma coisa, todas tratavam de algum tipo de assassinato ou crime. Mas o que mais me chamou a atenção foi um sobre o assassinato de nosso vizinho que nos fez nos mudar há 2 anos. A princípio, parecia bastante normal, mas, à medida que eu lia mais, percebi do que se tratava, era sobre o assassinato de nosso vizinho que nos fez mudar. Confusão rapidamente se apoderou de mim. Como Hert sabia disso? Eu nunca tinha contado a ele, porque para mim não era tão importante. Eu imaginei que devia ter sido apenas uma estranha coincidência. Mas então eu vi a última pesquisa que ele fez em seu computador, era meu sobrenome. Horrorizado e confuso, saí rapidamente do quarto dele e voltei para a sala de estar. Está tudo bem? Perguntou a mãe de Hert, enxugando as lágrimas. Sim, eu só preciso voltar para casa para o jantar, respondi. No caminho para casa, tantas perguntas e pensamentos preencheram minha mente. Por que ele estava procurando meu sobrenome? Será que ele achava que eu tinha algo a ver com tudo isso? Eu pensei que ele estava me acusando de ser responsável por esses assassinatos, mas estava completamente errado. Ele estava tentando me avisar. Passei por mais vídeos, todos com a mesma sala e cadeira que eu já tinha visto. Eu estava quase terminando, pronto para ir à polícia e contar o que tinha visto, quando notei algo. Havia um novo vídeo carregado hoje no site. Eu cliquei rapidamente e apertei o play para ver o que parecia ser um homem, desta vez amarrado à cadeira, com um saco na cabeça. No começo, não consegui identificar quem era, mas então percebi quem estava olhando. Era Hert.